Amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, aqueles que estão ouvindo e temendo diante do Senhor, eu agradeço ao Senhor por estar aqui nesta nação, debaixo desta tremenda autoridade, desses tremendos mensageiros do céu neste dia. E eu digo isto porque à distância talvez não fosse possível viver este momento. O peso, o clamor, o arrependimento, o choro, o entendimento que flui neste momento. E eu agradeço a Deus que pude chorar e clamar muito, muito antes até de começar a gravar, porque eu senti que deveria enviar para que todos pudessem entender este momento. Amados irmãos, preparem-se para a transição da graça para a dispensação do juízo. Vou repetir. Nações da terra, preparem-se para vivenciar a transição da dispensação da graça para a dispensação do juízo irremediável e implacável de Deus. Todo verdadeiro cristão sabe que chegaria um dia em que o tempo da graça acabaria, e então iniciaria uma outra dispensação, onde baterá e não se abrirá, aonde clamará e não se ouvirá. Todos nós conhecemos muito bem a parábola das virgens, das 10 virgens, e como que aquelas, embora sendo virgens, porém nécias, bateram, clamaram, pediram, choraram. E o Senhor disse: sinto muito, não conheço vocês. E nós sabemos que este óleo que elas deveriam ter trazido, esta lâmpada, este fogo que deveria estar aceso, é o Espírito Santo, tão desprezado, tão negligenciado, tão pouco amado, tão pouco tido como um tesouro que ele é, avaliado em quase nada. Damos mais atenção aos espíritos de engano dos falsos profetas do que ao verdadeiro Espírito Santo, Santíssimo, Santíssimo do Senhor Deus. Então preparem-se, nações da terra, porque isto não é só para o Quênia, não. Eu vou ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5, onde está escrito: isto é para nós agora. Não pense no Quênia. O Senhor está falando conosco. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: Jesus está dizendo para nós hoje. Jesus está falando com os povos e nações de língua portuguesa hoje. Versículo 2, ele diz: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Tradução: vocês pensam que o Quênia, a nação e a igreja do Quênia, é mais pecadora do que vocês, nações da terra? Porque eles estão padecendo estas coisas e agora tendo esse juízo sobre eles? Vocês acham que esta nação do Quênia é mais pecadora? Versículo 3. Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não, o Quênia não é mais pecador. Temos blasfemadores dos poderosos profetas do Senhor nas nossas nações. Temos caluniadores dos poderosos profetas nas nossas nações. Temos aquele que não ouvem uma palavra do que ele diz e falam mentiras a respeito dele.
Temos aqueles que não têm ouvido o clamor destes profetas, para que nós nos arrependamos, para que possamos entrar no reino de Deus. E eles têm, sem nenhum temor, simplesmente trucidado estes 2 profetas no YouTube. Não, o Quênia não é mais pecador. E se o Brasil, Angola, Moçambique, todas as nações de língua portuguesa e todas as nações da terra não se arrependerem, vão sofrer da mesma forma, se não pior. Versículo 4. Jesus dizendo: ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vocês pensam que o Quênia é mais culpado? Coitadinhos? Não. Versículo 5, Jesus diz: não é. Eu vou-lo afirmo, se vós não vos arrependerdes, todos igualmente sofrereis. Amados irmãos, realmente eu estou agradecendo a Deus de todo o meu coração por estar aqui nesta manhã e poder ver quão morta é a igreja fora desta nação. Não consegue sentir esta dor, não conseguem sentir este temor, não conseguem trazer de dentro de si este choro. Eu digo para vocês, somente teme desesperadamente perder o Senhor aqueles que de fato o têm. Quem de fato encontrou o Senhor, encontrou Jesus, encontrou o Espírito Santo, encontrou a vida eterna, conseguiu voltar para casa, estes choram e simplesmente se desesperam só pelo pensamento de perdê-lo. É por isso que o Quênia chora e grita, porque eles estão experimentando a doçura do Senhor. Eles estão experimentando a salvação. Eles estão experimentando a diferença de sair do inferno e entrar no reino de Deus. Quem não se desesperaria só de pensar em perder isto? Sabe por que não tememos perder o Senhor? Não tememos o juízo de Deus, porque nós não o temos. Acorda e tema a sua condição. Porque quando você tem algo, você provou algo, você sabe onde você estava antes daquilo, você não pode nem pensar na ideia de perdê-lo. Se vocês não estão chorando e clamando, é porque realmente vocês não têm. Então vocês não provaram, vocês não choram por aquilo que não experimentaram. Então, amados irmãos, preparem-se para a temível transição. Foi isso que o Senhor me disse enquanto eu estava caída no chão, clamando e implorando. Primeiro por mim e por todos da minha casa e do povo que se reúne na minha casa para adorar o Senhor. O Brasil, as nações de língua portuguesa e toda a terra. Preparem-se para a temível transição da dispensação da graça, onde não houve um juízo evidente, aonde as pessoas blasfemaram de Deus, de Jesus, enlamearam o nome do Senhor. A igreja viveu em pecado, em adultério, em imoralidade sexual, pecado sexual, pornografia, mundanismo, bebida, fumando, dançando, se divertindo, viajando, indo para os lugares mundanos, gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que é Baal, simplesmente vivendo no mundo e se chamando cristãos, e não houve um juízo sobre eles. Este tempo acabou. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque finalmente Deus veio. Deus veio, e quando Deus vem, o juízo, a correção chega junto. Preparem-se para a dispensação da graça, onde o Senhor deu tempo, demonstrou amor, misericórdia, paciência,
Mas agora preparem-se para a dispensação do juízo, onde depois que Deus fez tudo, os que quiseram vão ser salvos, os que desprezaram o próprio Deus. E agora eles vão clamar, eles vão chorar, eles vão bater. Então eu aconselho os meus irmãos, em nome de Jesus, comecem a chorar hoje, enquanto ele ainda pode ouvir. Comecem a clamar hoje, enquanto ele pode responder. Comecem a buscá-lo hoje, enquanto ele pode ser achado. Comecem a bater hoje, enquanto ele ainda pode abrir. Não espere aquele momento quando Deus finalmente disser: quer saber? O último já entrou. Basta, basta. O Senhor está nos tirando do inferno e nós estamos questionando Deus. O Senhor está nos tirando do inferno e nós estamos nos rebelando contra Deus. O Senhor está nos tirando do inferno e nós estamos parando. Espera um pouquinho, Senhor, será que eu posso ir até ali e me divertir um pouquinho, depois eu volto? Basta. Tem um dia que o Senhor vai dizer: basta. Todos nós sabemos a parábola das virgens nécias. Todas tiveram a oportunidade. Teve uma voz naquela parábola que gritou. Teve uma voz enviada para acordar. E aquela voz teve um tempo. E depois de um tempo aquela voz se calou. O noivo veio. As que estavam prontas entraram. E as virgens, não era mundo não, bateram, mas não abriu-se mais. Não abriu mais. Então, amados irmãos, o Senhor me trouxe aqui, nessas duas passagens, me lembrando muito bem a travessia de Israel no deserto, quando o Senhor finalmente, depois de tirá-los do juízo do Egito, o Senhor julgou o Egito, tirou-os de lá, aí começou o tratamento pessoal com o seu próprio povo. E o Senhor foi implacável, nós sabemos disso. Nós sabemos, eu clamei muito pela rebelião de Corá, que está no livro de Números 16, algo que o Senhor muitas vezes falou comigo. A rebelião parecia muito boa, parecia que era um motivo muito justo, muito democrático. Só Arão pode oferecer incenso ao Senhor, nós também podemos, nós também somos sacerdotes. Muito simples falar isso, né? Só este é o profeta do Senhor? Nós também somos profetas, nós também profetizamos diante do Senhor. Será que alguém tem ouvidos para ouvir? Quando o Senhor finalmente traz alguém que não é alguém normal, um ser humano normal, e os outros começam a murmurar: não é só ele, eu também sou profeta, eu também prego a verdade. Então vão, preguem, mas ninguém tem o acúmulo, o selo, a glória que ele colocou sobre esses dois mensageiros que vieram antes da tribulação e que permanecerão para um pouco disso. Nós estamos vendo um pouco disso que está acontecendo. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, eu pude acompanhar estas últimas profecias de juízo. Eu pude observar que o próprio profeta do Senhor está chocado. Até ele está surpreso, porque ele tentou de todas as formas fazer o povo ir diante do Senhor, chorar. Depois ele disse: celebrem, agradeçam a Deus a bondade. Ele tentou tudo, levando este povo a buscar a misericórdia do Senhor. E nesta manhã ele mesmo está chocado de perceber que o Senhor desta vez está implacável por causa da calúnia. Amados, eu já disse isso muitas vezes. Quando um pecador fala de pecado, quer dizer, pecador não fala de pecado. Quando o pecador tenta falar a palavra de Deus, não sai com o mesmo poder. Agora, quando Deus santifica alguém, envia e reveste essa pessoa com todas as unções dos mais poderosos profetas da Bíblia, porque está escrito que é Moisés e Elias, a lei e os profetas, que virão para julgar a terra, para serem
aqueles que construíram para o Senhor e já construiu, isso já está na terra, um tribunal de juízo. Eu vim e constatei, avisei e pedi arrependimento. Eles não querem se arrepender. Então, agora Deus vai julgar. Oh, como eu desejo que todos entendam isso. Como eu desejo que o Senhor possa nos conceder, como está escrito no livro de Zacarias. Zacarias 12, do versículo 10 em diante. Quando ele diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família pranteará à parte, a família da casa de Davi. E aí ele vai: como eu orei que isto se cumpra em nós também. Este espírito de graça e súplica, este entendimento, espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 11, quando ele está descrevendo os 7 espíritos do Senhor, a partir do versículo 2. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, este é um dia seríssimo para o Quênia e para todas as nações da terra, porque eles não são mais pecadores do que nós. Vamos nos arrepender. Todos nós já estamos vendo as profecias cumpridas, e este profeta, ele tem avisado muitas vezes: todos estes sinais, todas estas profecias e o cumprimento delas é para que vocês entendam por um motivo. A mesma voz que está decretando o juízo e está acontecendo é a voz que está dizendo: arrependam-se, preparem o caminho, o Messias está vindo, o reino de Deus está próximo. Santifiquem-se, abandonem todo o pecado e santifiquem-se, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém viu estes profetas falarem nada diferente disto nestes 15 anos de ministério. 15 anos, lembrem-se de Isaías 38. Eu compartilho isso porque isso Deus fala comigo. Te dei 15 anos para se arrepender. Põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Temamos, amados povos e nações de língua portuguesa. Temamos o Senhor neste dia e tremamos diante dos seus profetas, porque verdadeiramente o Senhor tem andado nesta terra através deles e falado pela boca deles. Quando todos nós começamos a chorar e a clamar, sentimos o peso da ira do Senhor e de quão implacável desta vez Ele está fazendo valer a palavra dEle. E eu comecei a clamar juntamente com o Quênia, e o Senhor me disse: não chore pelo Quênia, chore por você e pela sua nação, chore por vocês, porque o Quênia é um lenho verde, aqui há avivamento. Se o Senhor e julga com tanta severidade, quanto mais as nações que estão desprezando e não estão dando a devida importância a este derramar do Espírito Santo. E então, é óbvio que o Senhor estava falando comigo em Lucas 23, a partir do versículo 27, está escrito: quando Jesus estava a caminho do Calvário, seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Em outras palavras, nações da terra, não chorem pelo Quênia, chorem por vós mesmas e pelos vossos povos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas, aqui é o versículo 29, e no 31 ele fala: porque se
Em lenho verde fazem isto, o que será ao lenho seco? Sabemos que o lenho seco será lançado no fogo. Então, sabemos que o Quênia hoje entre as nações da terra é um lenho verde. É um país, é uma igreja avivada. É uma nação que está experimentando o último avivamento e a última glória. Vamos chorar por nós e pelas nossas nações. E olhar para o Quênia, que sim, continua sendo uma sala de aula. Tanto da bênção do Senhor como do juízo. Como Israel foi e até hoje é registrado na Bíblia. Os erros e os acertos deles estão lá para o nosso ensino. Vamos nos arrepender, nações de língua portuguesa. Nós precisamos urgentemente nos arrepender de coração. Que o Senhor não nos poupe a vara para a nossa correção enquanto há tempo, mas que o Senhor também, por misericórdia, esteja nos concedendo espírito de sabedoria, entendimento, temor do Senhor. Shalom.